Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de área e volume de cones. Para calcular a área de uma figura 3D, a gente precisa planificá-la. No caso, vamos começar a falar aqui da área lateral do nosso cone, que vocês vão observar agora nessa figura que eu estou mostrando aqui para vocês. Observem que esta figura aqui, nós temos ela aberta, então nós vamos ter um setor aqui, né, da circunferência, que é esta parte aqui, tá? Esse é um setor da circunferência, que é a parte do cone aberta, a parte de cima, que é a área lateral, e a minha base aqui, ela é a própria circunferência. Então, a gente precisa somar essas duas áreas. Como que a gente calcula a área do setor? A área do setor, ela é calculada pelo comprimento do arco vezes o raio. Então, vamos observar aqui nessa nossa figura que o nosso comprimento do arco, ele é a minha base que foi aberta. Então, é esta parte daqui, ó. É como se fosse a base que foi aberta, a base circular, então é a própria distância da circunferência. E a gente calcula a distância da circunferência pela fórmula 2πr. Esse é um conteúdo que a gente já começa a ver lá no nono ano. Observem essa imagem aqui, essa parte aqui que muitas pessoas ficam achando que é altura, mas não pode, porque ó, é a parte inclinada. Isso aqui a gente chama de geratriz. Então, esse aqui é o G, é a lateral, igual ao π vezes o R, que é de raio, vezes o G dividido por 2. Aqui a gente simplifica botando direto desta maneira, πRG, porque a gente consegue simplificar esse 2 pelo 2 de baixo, que é dividir 2 por 2, não fica mais nada, né? Vira 1. 2 por 2 é 1. Então, eu tenho aqui como área lateral de um cone, π vezes RG. O π vezes o raio vezes a geratriz. Esse π aqui, às vezes, ele é substituído por 3,14. Mas tem muitas vezes que o problema não precisa substituir. Você leva ele até a resposta e a gente vai ver isso nos exemplos. Lembra da geratriz que eu falei anteriormente? Então, essa geratriz, às vezes, já vem o valor dela no problema e às vezes não. Então, observem aqui essa figura que eu estou fazendo agora. E eu disse que a geratriz é essa parte aqui, né, do cone. Então, isso aqui é a geratriz. Se a gente fizer a altura, vou colocar a altura aqui, para vocês compreenderem por que a gente vai usar Pitágoras. Se a gente fizer uma altura aqui, ó, né, uma vertical, e fizer aqui o raio, que é da base, né, da circunferência da base, a gente tem um raio aqui, tá? Então, a gente vai ter um triângulo retângulo. Também é o conteúdo que a gente inicia lá no nono ano. Isso aqui é um triângulo retângulo. Por isso que utiliza-se quando não é dada ou a geratriz, ou o raio, ou a altura do cone, a gente pega e faz o teorema de Pitágoras para achar um desses valores, caso a gente precise no problema. Então, vamos à prática para a gente poder compreender melhor. Exemplo 1. Para um cone reto que tem geratriz G igual a 5 centímetros, então eu vou montar aqui o cone, só para a gente ter uma base, mais ou menos, tá, gente? Um desenho assim só de base mesmo. E aí, diz que a geratriz tem que ter 5 centímetros e o raio da base com 3. Então, eu vou colocar aqui os valores da geratriz e do raio. A minha geratriz aqui, né, ela tem 5. E o meu raio, ele tem 3, o raio da base. Então, a gente vai ter aqui um raio no valor de 3. Tá? Deixa eu reforçar aqui, né, que sumiu a parte aqui da geratriz que eu passei. Tá bom? Então, agora, o que eu tenho? Determine a área lateral e a área total. A área total a gente já vai precisar da área lateral. Então, vamos calcular a área lateral primeiro, porque a área total é a área lateral, né? Ó, a área total é igual a área lateral mais a área da base. Tá bom? Então, vamos calcular a área lateral. A área lateral, a gente viu que é aqui, ó, o setor circular aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui
nessa parte o 2πr, aqui a gente tem a geratriz. Então, a gente viu anteriormente, vamos voltar aqui para vocês observarem, ó, que a área lateral, ela é πrg. Então, a gente volta aqui e vamos colocar aqui que a área lateral é π vezes o r vezes o g. Maravilha. Então, vamos continuar. O π não foi dado nenhum valor, então significa que a gente não vai substituir. Ele vai aparecer na resposta. O R, ele deu, o R vale 3, vamos colocar aqui, e a geratriz também foi dada, que é o G, vale 5. Então, eu vou ter aqui uma área lateral de 15π. Maravilha. Agora, para achar a área total, ó, área total, eu já tenho a minha área lateral, que é 15π, e vou agora ter que achar a área da base. A área da base, ela é a própria circunferência de raio 3. Então, gente, eu preciso calcular a área da circunferência. A área da circunferência, ela é πr ao quadrado. O π não foi dado um valor, então a gente repete para aparecer na resposta. O raio foi dado, que é 3, né? Então, vamos colocar ao quadrado. Logo, a minha área da base, que no caso é a área da circunferência, vai ser 9π. Vamos agora somar aqui o 9π com o 15, que eu já havia achado, da área lateral, e eu terei assim a minha área total. Então, eu terei 24π, como estamos falando de área, e a unidade de medida é centímetros ao quadrado. Para nós encontrarmos o volume do cone, nós vamos usar 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é a área da circunferência, que é essa daqui. Tá? A área da base é πr ao quadrado, assim como a área da base quando ela está planificada, então é a mesma fórmula, ok? Vamos para o nosso exemplo para poder fazer as substituições com os valores. Nós teremos aqui, determine o volume de um cone que possui um raio da base igual a 4 e altura igual a 12. Então, olha, o cone é esse aqui, ele vai ter, né? Estou só fazendo uma estrutura aqui mais ou menos, então ele vai ter aqui uma altura igual a 12 e um raio da base igual a 4. Agora, é só a gente substituir para achar o volume. O volume desse cone, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos calcular essa área da base aqui separadamente, ó. Minha área da base, ela é πr ao quadrado. Nós vamos ter uma área da base, o π não foi dado, a gente repete na resposta. Inclusive, a gente sempre pode repetir até o final, mesmo que ele tenha valor, você deixa para substituir lá no final. Você vai fazendo a conta. Na resposta, se por acaso falar que o π vale 3,14, você multiplica lá já no resultado calculado, tá? Não precisa substituir aqui no começo, não. O raio é 4 elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4. Então, a gente vai ter aqui 16π. Esse 16 vem para cá, então o volume é 1/3 vezes 16 vezes a altura. A altura que foi dada é 12. Então, você pode fazer toda essa multiplicação de cima e dividir pelo 3, ou você pode observar qual número de cima dá para cortar com 3. Então, o 16 não dá, mas 12 dá para dividir por 3, que dá 4. Então, fica muito mais prático, se você não for usar calculadora, é claro, você fazer 16 vezes 4, porque o vezes 1 não vai contar mesmo, tá bom? Então, você fazendo um volume 16 vezes 4, vai encontrar o resultado 64. Como estamos falando de centímetro e agora é volume, a gente vai elevar os centímetros ao cubo, tá? Então, esse é o resultado do volume. Bem, então, pessoal, esse daí foi o conteúdo de hoje. Eu deixei um exemplo de área, que aí você já vai calcular a área da base e a área total, e um exemplo de volume. Vou deixar alguns exercícios para vocês e a correção fica para a próxima aula. Beijos! E até!